Olá, sou o professor Geisel Pires Carvalho, professor de História, e esse é o nosso canal Educa Mais Serrano. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Nesse nosso encontro de hoje, nós daremos continuidade ao conteúdo da Revolução Francesa e a Era Napoleônica, com destaque para a Assembleia Nacional Constituinte, a instalação da Assembleia Nacional Constituinte dentro do processo da Revolução Francesa, certo? Pois bem, na aula anterior nós falamos da revolta aristocrática que se instalou a partir da tentativa do Ministério de Luís XVI fazer uma reforma fiscal, retirando privilégios do clero e da nobreza. Então, é esse acontecimento que vai abrir as portas para que se inicie um processo revolucionário na França. Esse processo revolucionário na França, ele durou, como já dito, 10 anos, foi de 1789 a 1799. É um processo revolucionário complexo e um tanto contraditório. Contraditório porque havia muitas divisões internas, muitas divisões e conflito entre os sujeitos que faziam parte do processo e participaram da Revolução. Diante disso, dessas divisões, desses conflitos, durante todo esse processo de uma década, os historiadores eles costumam dividir geralmente em fases esse processo revolucionário francês. E são esses marcos que a história costuma estudar, analisar separadamente. E quais são esses marcos? E fizeram parte. Quais são essas fases e fizeram parte do processo revolucionário francês e fizeram parte da Revolução Francesa? Alguns historiadores dividem de uma forma, por exemplo, há historiadores que colocam a revolta aristocrática como parte do processo, há outros historiadores que iniciam esses marcos a partir da instalação da Assembleia Nacional Constituinte, certo? Mas aqui nós trouxemos os seguintes marcos, as seguintes fases. Essas fases aqui, ela é trazida por nós pelo historiador Gilberto Coutrin. Então esses marcos do processo revolucionário francês, que nós trouxemos foram os seguintes. A revolta aristocrática, que é esse e nós falamos na hora anterior, que se instalou a partir da tentativa de fazer uma reforma fiscal retirando privilégios da nobreza e do clero. Então a revolta aristocrática seria esse primeiro marco, essa primeira fase. O segundo seria a Assembleia Nacional Constituinte, a instalação da Assembleia Nacional Constituinte. O terceiro marco do processo revolucionário francês foi a monarquia constitucional, onde a França deixava de ser uma monarquia absolutista para se tornar uma monarquia constitucional. O outro marco é conhecido como a Convenção Nacional, a instalação da República e Convenção Nacional. Uns historiadores denominam República e Convenção Nacional, outros só Convenção Nacional. E o governo do Diretório, Então esses foram os marcos que fizeram parte da Revolução Francesa. A revolta aristocrática, a instalação da Assembleia Nacional Constituinte, a monarquia constitucional, a Convenção Nacional e o Diretório. Como dito, houve uma revolta por parte da nobreza e do clero, quando perceberam que seus privilégios seriam ameaçados. E diante disso, pressionaram o rei Luís XVI a convocar os Estados Gerais, que não se reuniam há exatamente 175 anos. Então, sentindo-se ameaçados em seus privilégios, o clero e a nobreza sentindo-se ameaçados em seus privilégios tradicionais, no ano de 1787, aconteceu, foi no ano de 1787 que aconteceu essa pressão por parte da nobreza e do clero para que o rei convocasse a Assembleia dos Estados Gerais. Como dito, a Assembleia dos Estados Gerais é uma instituição antiga, uma instituição parlamentar antiga que não se reunia há um bom tempo, desde 1614, e quem fazia parte dessa Assembleia dos Estados Gerais eram representantes dos 3 estados, eleitos por assembleias locais, que eram organizadas nos mais diversos locais da França. E acontece, o sistema de votação na Assembleia dos Estados Gerais era feito por estado, ou seja, cada estado tinha direito a um voto. E aí estava o problema, porque uma vez que clero e nobreza estavam alinhados em defesa dos seus interesses, se a votação permanecesse por estado, a nobreza
e o clero sairiam ganhando, enquanto que o terceiro estado, formado pela grande maioria da população, sairia perdendo, ou seja, 2 votos a 1. A partir do impasse, no critério de votação é que vai se instalar, vai se iniciar esse processo revolucionário francês. Então, uma vez que os Estados Gerais se reuniram no Palácio de Versailles, em maio de 1789, iniciou-se a partir dali os conflitos entre os 3 estados sobre exatamente o sistema de votação. A nobreza e o clero, obviamente, que exigiam o voto por ordem, ou seja, o voto por estado. Sendo assim, eles votariam juntos e garantiriam a manutenção dos seus privilégios, né? O terceiro estado, por outro lado, exigia que a votação fosse de forma individual, ou seja, o voto por cabeça. Sendo assim, o terceiro estado teria as condições de vencer e fazer valer as suas decisões. E por que isso? Porque o terceiro estado tinham mais representantes, mais deputados do que o clero e a nobreza juntos. Então, se o voto fosse de forma individual por cabeça, né, o terceiro estado seria vencedor, né? E se o voto fosse por ordem, né, o clero e a nobreza seriam vencedores e iriam manter esses privilégios que haviam sido contestados principalmente pela nobreza. Então, uma vez que houve esse impasse, a nobreza e o clero eles vão receber o apoio do rei, e recebendo o apoio do rei, o clero e a nobreza recusam a proposta do terceiro estado, e esse impasse vai paralisar os trabalhos dos Estados Gerais, da Assembleia dos Estados Gerais. Acontece que, mediante esse impasse, o terceiro estado vai iniciar uma revolta, vão se revoltar contra a atitude do rei e dos 2 primeiros estados, vão receber o apoio de alguns membros do clero, né, dissidentes do clero e até mesmo membros da nobreza. Geralmente esses membros do clero, principalmente, eram, como já dito, eram membros ligados ao baixo clero, né, que também viviam em condições tão semelhantes quanto a maioria da população. Então, uma vez se rebelado, o terceiro estado, em 17 de julho de 1789, eles se proclamaram em Assembleia Nacional, permanente, e afirmaram, diante disso, o princípio da soberania contra a monarquia absoluta do direito divino, e a partir de então juraram permanecer juntos até que fosse elaborada uma nova Constituição para a França, né? Então, a partir dessa rebelião, dessa autoproclamação da Assembleia Nacional, a partir dali vai se instalar o caos diante do terceiro estado com relação à nobreza, o clero e o rei. Então, uma vez que o terceiro estado vai se rebelar, se proclama em Assembleia Nacional Constituinte, obviamente que vai haver uma reação por parte do rei. Então, o rei vai reagir, ordenando o fechamento da sala onde se reuniam os representantes do terceiro estado, e uma vez fechada a sala, os deputados do terceiro estado eles vão transferir para uma sala chamada a Sala dos Jogos, que era utilizado pela nobreza. Era um local improvisado, mas que a partir dali eles vão se proclamar em Assembleia Nacional Constituinte. Isso aconteceu no dia 9 de julho de 1789. Então, no dia 9 de julho de 1789, na Sala de Jogos, o terceiro estado se proclamou em Assembleia Nacional Constituinte com o objetivo de elaborar uma nova Constituição para o Estado francês. Obviamente, e mais uma vez, o rei Luís XVI vai tentar controlar essa situação, e desta vez ele vai tentar organizar tropas para combater os motins realizados em Paris pelos membros do terceiro estado, mas nessa altura dos conflitos, a revolta popular já tomara conta das ruas, e o rei já não tinha força suficiente para detê-la. E o povo já abraçava um dos principais lemas que foram usados dentro do processo revolucionário, que era liberdade, igualdade e fraternidade, né, que era um lema defendido pelos teóricos do iluminismo, que combatia esse regime absolutista, né, e que esse pensamento iluminista também vai ter influência dentro da Revolução. Então, o rei se viu sem força para combater as revoltas a se instalar nas ruas e que se espalhar por toda a França, e um fato que vai marcar, de fato, o início da Revolução Francesa é a tomada da Bastilha.
que aconteceu no dia 14 de julho de 1789. Então, no dia 14 de julho de 1789, uma multidão de populares invadiu e tomou a velha prisão da Bastilha. A prisão da Bastilha era um símbolo do poder absoluto do rei, né? Era onde ficavam presos os adversários, os inimigos políticos da monarquia francesa. Uma vez tomada a Bastilha, os revoltosos vão libertar presos, apoderar-se de armas que ali se encontravam e utilizar essas armas na defesa dos ideais da Revolução, dos ideais do terceiro Estado. Obviamente que essa revolta inicialmente ela se dá em Paris, né? Mas com o andamento dos conflitos, essa revolta popular ela vai se espalhar por toda a França e sem força para dominar de fato os motins, essa revolta popular que se instalara na França, o rei Luís XVI se viu obrigado a reconhecer a legitimidade da Assembleia Nacional Constituinte, certo? Então, a partir da tomada de Bastilha e das revoltas populares que se intensificavam a partir de Paris, o rei Luís XVI se viu obrigado a aceitar e legitimar a Assembleia Nacional Constituinte proposta pelos membros do terceiro Estado. Mediante toda essa revolta que acontecia no território francês, que se expandiu a partir da cidade de Paris, né? A Assembleia, uma vez reconhecida pelo rei Luís XVI, a Assembleia Nacional Constituinte, ela também se viu forçada a tomar medidas imediatas de alcance popular, para o intuito de conter o radicalismo, né? Então, foi iniciado um processo em que a Assembleia Nacional Constituinte foi obrigada a elaborar medidas que atendessem os anseios da camada popular, principalmente, né? A fim de acalmar os ânimos dos grupos revolucionários que agiam por toda a França, né? E esses grupos chegaram numa intensidade tão grande de radicalismo que chegaram a massacrar, a matar, tomar os bens, principalmente dos nobres, né? E isso vai se intensificar com o andamento da Revolução. Então, uma vez que a Revolução ela se expande, então foi registrado em várias regiões da França membros da nobreza que foram submetidos a diversas formas de tortura, de castigo, foram torturados, outros enforcados, esquartejados e outras formas de castigo. Essa onda de pânico ela ocorreu em fins de julho e princípios de agosto de 1789 e ficou conhecido como Grande Medo, né, por conta da forma como os revoltosos estavam agindo. Por outro lado, enquanto a Revolução ela se espalhava por toda a França, a Assembleia Nacional Constituinte preparava as medidas que formalmente iriam dar fim ao antigo regime, ou seja, iam esfacelar esse regime absolutista francês. Dessa forma, em 4 de agosto de 1789, a Assembleia Nacional Constituinte decretou o fim dos direitos senhoriais sobre os camponeses, dos privilégios tributários do clero e da nobreza e vai extinguir o regime feudal na França. Então, no dia 4 de agosto, a partir da Assembleia Nacional Constituinte, o clero e a nobreza perderam os seus privilégios tributários, ou seja, já que não pagavam impostos, passariam a pagar, como a grande maioria da população, né? O regime feudal que ainda persistia na França vai ser extinto, né? Isso a partir da instalação da Assembleia Nacional Constituinte, né? Então esse regime feudal de servidão, né, em que os camponeses estavam ligados à terra pelo regime de servidão, vai ser dado fim no Estado francês. Uma vez instalada a Assembleia Nacional Constituinte, tomadas as primeiras medidas que levaram a perdas, né, a extinção dos desprivilégios da nobreza e do clero, a Assembleia Nacional Constituinte ela vai aprovar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, isso acontece no dia 26. Dentre os principais pontos dessa declaração estão o respeito pela dignidade das pessoas, coisa que não existia no regime absolutista,
Um segundo ponto importante nessa declaração é a liberdade e a igualdade dos cidadãos perante a lei, que no regime absolutista não existe, porque o inimigo do rei era colocado em prisão, muitas vezes perdiam suas vidas por conta da oposição que fazia a esse regime absolutista. Outro aspecto importante colocado nessa declaração foi o direito à propriedade individual, que no regime absolutista não tinha essa garantia, né? Um outro aspecto importante foi o direito de resistência à opressão política, o que era bem presente, essa opressão era bem presente no regime absolutista. E, por fim, a liberdade de pensamento e opinião, coisa inimaginável no regime absolutista, ou seja, não existia essa liberdade de pensamento e de opinião dentro do regime absolutista, porque uma vez que você se manifestasse e fizesse oposição ao regime, você acabava parando na prisão da Bastilha, certo? Então esses foram alguns aspectos importantes, os principais pontos importantes que estavam contidos na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovado pela Assembleia Nacional Constituinte. Após a Declaração do Direito do Cidadão, que trouxeram marcos importantes, aspectos importantes para a mudança da organização social na França, no ano de 1790, em 1790, a Assembleia Nacional Constituinte ela vai confiscar as terras da Igreja e submeter o clero à autoridade do Estado. Essa medida ela vai ser tomada por meio de um documento chamado Constituição Civil do Clero, ou seja, essa medida foram elaboradas fora da Igreja, ou seja, esse documento vai submeter a autoridade da Igreja ao Estado francês. Obviamente que isso vai gerar uma revolta, porque, como nós temos falado, a Igreja nesse período tinha uma influência muito grande, né, diante do Estado, principalmente do Estado absolutista, né, com essa teoria do direito divino, e o poder do reis provinha, o poder do reis era divino, enfim, toda essa situação estava diretamente ligada pela influência que a Igreja tinha nesse período. Obviamente que isso vai gerar uma revolta, o Papa não vai aceitar as determinações da Assembleia Nacional Constituinte, né? E com isso os sacerdotes católicos tiveram duas opções. A primeira é sair da França e lutar contra os revolucionários, organizar forças contra-revolucionárias. Obviamente que muitos dos sacerdotes eles vão acatar as novas leis francesas e permanecer no país. Por outro lado, os descontentes eles vão se refugiar, assim como a nobreza vão se refugiar no exterior, e decidir-se por organizar um exército para reagir contra a Revolução. Então essas eram as duas opções, permanecer na França ou fugir da França. Diante disso, vai haver um grupo que vai sair da França, tentar organizar uma força contra-revolucionária para conter o avanço da Revolução. Isso vai se dar por membros principalmente do alto clero e membros da nobreza. De modo geral, todas essas medidas tomadas a partir da Assembleia Nacional Constituinte vai golpear os privilégios da nobreza e do clero, né? Por outro lado, essas medidas não vão atingir o poder do rei, né? Então, nesse primeiro momento, das medidas tomadas pela Assembleia Nacional Constituinte, vão atingir diretamente os privilégios da nobreza e do clero. Nessa segunda videoaula sobre a Revolução Francesa e a Era Napoleônica, nós tratamos da Assembleia Nacional Constituinte como um marco importante nesse processo da Revolução Francesa, né? Foi a partir da Assembleia Nacional Constituinte que foram tomadas medidas que retiraram os privilégios que gozavam tanto a nobreza quanto o clero. E a partir da instalação da Assembleia Nacional Constituinte é que vai se elaborar uma nova Constituição para o Estado francês, né? E que vai transformar a França numa monarquia. A França vai deixar de ser uma monarquia absolutista para se tornar uma monarquia constitucional, certo? Então, a Assembleia Nacional Constituinte foi um dos marcos, o segundo marco da Revolução Francesa. O primeiro foi a Revolta Aristocrática e o segundo foi a Assembleia Nacional Constituinte, do qual nós abordamos nesse encontro de hoje, certo? Esse era o nosso encontro de hoje. Pedimos que você deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações, certo? Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.